E aí, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Que é o Hulk Janelli, seu professor desse módulo, que é o módulo do projeto Conviver, tá? E esse projeto Conviver, ele está relacionado a duas equipes, tá? Dois grupos de trabalho. Eu vou falar aqui os números, né? É o 687210, tá? E o 712609, tá? São duas listas de chamada, mas não se preocupem, uma aparece aí como extensionista e a outra é o resto da turma, né? Mas não se preocupem, não vai ter diferença em relação ao conteúdo que vai ser dado. Na verdade, é só uma reorganização, tá? Uma coisa boa para quem tá fora da lista do extensionistas, né? É que de fato vocês vão começar já a pegar coisas e ideias da nova grade de design que sofreu uma atualizada, uma melhorada. E para quem é extensionista, já vai pegar isso direto. Qual que é a principal diferença para o pessoal não ficar meio confuso? É que o extensionista ele acaba é uma proposta, tá? No novo método de educação, isso vem de Mac, isso vem dessa estrutura toda, de colocar vocês em cases reais, em cases que estão acontecendo, e vocês conseguirem ajudar e a projetar para isso. O que é uma ideia muito válida, muito interessante e super importante, tá? Porque afinal pega essa experiência de vocês e mostra como é que vocês aplicam isso na prática, tá? Com as limitações que existem e com as facilidades que existem nesse processo. Beleza? Isso aqui é só para dar uma breve introdução. Vamos lá ao projeto. Bom, projeto conviver, né? Quer dizer que eu convivo com o outro. É conviver eu em relação ao outro, ou as pessoas conviverem entre elas. Qual a melhor maneira delas conviverem? Como a gente fala muito, a gente tem vários desdobramentos para conseguir chegar nesse conceito maior. Então, como é que eu convivo, de que maneira eu convivo e assim por diante. E isso também permite vários desdobramentos de possibilidades projetuais, ou seja, qual vai ser o projeto final. Bom, uma das ideias e um dos conceitos, tá, de trabalhar tudo isso é aquilo que já está amarrado ao meu core business, né? A minha forma de se pensar, a minha forma de trabalhar. Eu sou um designer de produto, especializado nisso, trabalho há 23 anos nessa história, né? Quem conhece lá os canais já me conhece e tal, e os projetos. E a ideia é justamente puxar um pouco para esse lado do produto. Como é que eu faço um projeto executivo de um produto? Como é que eu penso um produto? De que maneira eu penso o produto? Quais são as limitações que tem? Até para tirar dois grandes pontos e dois grandes pré-conceitos que se existem. Achando que produto é mais complexo em relação a gráfico é mais fácil e produto é mais complexo. Eu vejo complexidade nos dois, tá? Você tem mais tempo, você tem mais tempo de execução para fazer um produto, tá? Dependendo do produto, a complexidade vai aumentando. Ah, assim como o gráfico, fazer um bannerzinho é muito menos complexo que fazer uma revista, que é menos complexo, né, do que fazer um livro, e assim por diante. Ou menos complexo fazer vários livros, entendeu? E assim por diante. Assim como o site, portal e essas questões que estão todas envolvidas. Beleza? Produto é a mesma coisa. E a segunda questão é mostrar que, na verdade, no fato, de fato e na realidade, a gente sempre está trabalhando com todas essas vertentes quando está criando qualquer coisa, independente da área que você tiver. Então, quando você está trabalhando um gráfico, de repente você quer ir para um gráfico, você está trabalhando um gráfico, você vai ter que ter um suporte, ou você vai ter que entender onde ele vai estar. Então, existe uma materialidade dessa história toda, tá? Assim como quando a gente trabalha no produto, tem que entender como esse produto vai interferir no espaço. E esse espaço tem cor, tem textura, tem um monte de coisa relacionada a ela. Então, todos os trabalhos, que sem exceção que eu trabalhei até hoje, foram mais de 300 trabalhos, sempre tiveram que envolver todas essas áreas. Né? Sempre tiveram que envolver o produto, o gráfico, entender como é que vai ser a coloração, qual é o brand da marca para poder desenvolver um produto, ou qual que vai ser o impacto que ele tem que dar, ou muitas vezes, igual aquele balde do Deadpool, eu acho bem legal explicar isso, que ele teve duas camadas de trabalho. Uma camada foi a modelagem, 3D, tal, bonitinho, ângulo de saída e um monte de coisa, beleza? Mas a outra camada foi a textura, então eu tive que buscar uma textura, eu tive que fazer um mapeamento dessa textura, então eu tive que fazer ele em forma de ladrilhos, igual quando a gente faz uma imagem conectar na outra, um ladrilho, né? Tive que fazer ladrilho, tive que entender qual ia ser a profundidade, a altura, tive que montar um mapa enorme disso daí,
tá? Para poder ser aplicado posteriormente no molde para um processo que é um processo de queima química, tá? Então faz um filme, faz uma queima química, mais ou menos igual a um fotolito, mais ou menos igual ao que muitos de vocês já passaram, que é fazer a silk. Faz a tela, passa a tinta, né? Faz a queima, passa a tinta. Onde tem os escritos, ele passa, onde não tem, ele não passa, né? Então você faz isso para poder conseguir transferir a sua imagem. É a mesma, é muito semelhante, eu não vou falar que é a mesma coisa, mas é muito semelhante ao que acontece nesse processo, onde ele pegou todo esse grafismo que eu tinha e teve que aplicar isso no molde, né? E daí tem suas deformações, tal, que aí foram trabalhadas. Hoje em dia já se trabalha mais facilmente isso no software, tá? Mas tive que pensar como é que seria a textura, de que maneira ela ia funcionar. Será que ela ia funcionar e ia aparecer um tecido? Será que não ia aparecer? Então foi dentro desse quesito. Dando um exemplo de uma coisa que parece que não tem nada de gráfico, mas tem muita coisa envolvida nele. Beleza? Bom, então vamos começar e vamos explicar. Bom, o projeto Conviver em si, tá? A ideia dele é a gente abordar esse semestre, tá? O antes da gente continuar, tá? Isso daqui é a descrição que vai estar lá no Blackboard de vocês, beleza? Vai aparecer lá no Blackboard de vocês, essa descrição, tá? E falando sobre os entregáveis. Já que vocês ficam mais neuróticos que os entregáveis, ó, o relatório do projeto contendo conceito e evolução, tá? Igual eu sempre peço para vocês, qual que é o conceito, de onde vocês partiram tal, e o memorial descritivo contendo criação, desenvolvimento e detalhamento. Sim, vamos entrar um pouquinho mais em detalhamento de projeto, tá? A gente não vai chegar no nível de desenho técnico, mas arquivo técnico, tá? Qual a diferença básica entre desenho técnico e o arquivo técnico, né? Só para falar para vocês. O arquivo técnico, eu vou projetar ele já tendo, eu vou entender as dimensões, como ele vai ser executado, de que maneira eu vou fazer tal. O desenho técnico ele é mais detalhado ainda, eu vou falar sobre micro detalhes. Tá? A gente não vai entrar nesse ponto, a gente vai entrar mais no detalhamento técnico dele, tá? Como é que vai ser aplicado, como é que eu vou fazer, de que maneira, tal. Eu só quero que vocês não se preocupem tanto, que geralmente entra na noia justamente nesse ponto. Fechou? Bom, voltando, e daí o vídeo de apresentação explicando o projeto. Aí em 10 minutos, que é aquilo lá que eu peço para vocês, e que tá sendo muito legal para apresentar, para mostrar tal, tá? Dependendo de como estiver a situação, o relatório de projeto contendo conceito e evolução até o modelo final, ele é mais um relatório, tipo, é aquelas imagens que eu peço para vocês fazerem. Faz a imagem, tira a foto, vai computando cada coisa que você foi fazendo e tal. O memorial descritivo, ele vai ser isso daí, só que muito mais organizado. É como se fosse uma apresentação mais organizada, tá? E só que esse memorial descritivo vai falar qual que foi o conceito dessa criação, como é que você fez o desenvolvimento e como é que foi o detalhamento. Então ele é mais técnico no quesito tipo de informações, tá? Enquanto o relatório de projeto, ele é mais solto. Tá? Ele é do dia a dia. Tirei foto, fiz, pratiquei, que é aquilo que a gente já praticou para quem praticou no projeto comigo anterior, né? Já entendeu que é justamente esse passo a passo, como é que foi, e ele não é tão lógico. A lógica vocês colocavam justamente no vídeo de apresentação. Beleza? Bom, vai ficar o espirro aí. Desculpa aí. Bom, daqui para onde é que a gente parte, né? Então isso daqui vai estar no Blackboard. Nossa, de novo. Isso aqui vai estar no Blackboard, tá? Para vocês, sem problema nenhum, tá bom? Vai estar lá, vou deixar ali já tudo bonitinho depois que eu soltar o vídeo. Bom, o que a gente vai fazer? Pensando em como executar isso. Pause. Bom, pensando em executar isso de uma maneira mais legal, o que a gente propõe para vocês esse semestre? Vocês vão criar um mobiliário urbano ou um conjunto de mobiliário urbano, tá? O mobiliário urbano é tudo aquilo que se destina à promoção do conforto e da segurança do usuário, compreendendo elementos complementares e acessórios do paisagismo, da sinalização e da circulação urbana. Isso daqui foi retirado lá do gov.br,
tá? Então, é a definição do que seria o mobiliário urbano. Tá, tudo muito bonito, mas o que quer dizer isso especificamente? Apesar do nome remeter a móveis, né? A gente fala, mobiliário, móveis. O conceito de mobiliário urbano é bem mais amplo. Não existe um consenso sobre todos os objetos que são considerados mobiliário urbano, mas podemos citar como exemplo, né? E aqui tem alguns exemplos que vai passar para vocês. Eu fiz um mais visual para facilitar. Então a gente tem abrigos e pontos de ônibus, é um tipo de mobiliário, pontos de táxi, caixa de coleta de correio, tá? Hidrantes, armários da rede telefônica, armário da rede elétrica, móveis, né, com encosto e sem encosto. Aqui acabou copiando, mas são móveis com encosto e sem encosto, né? Bancos com encosto e sem encosto. Exato. Bancos com e sem encosto, tá? Vasos, né? Que mais que a gente tem? A gente tem lixeira ou papeleira, postes de iluminação, postes de sinalização, fontes e bebedouros, apoios ou parqueamento de bicicletas, são aqueles lugares onde deixam as bicicletas, né? Divisórias, guias e balizadores, tá? Aqui tem os termos mais técnicos, que é os fradinhos, os pilonetes e várias outras coisas que são relacionadas a isso daqui, tá? Guia, né? Faz parte também desse contexto. Bancas de jornal, a gente tem bancas de floreiras, ou floreiras, né? Então tem as bancas e as floreiras, beleza? A gente tem estruturas de ginásticas para sêniors, ou para as pessoas, né? Que coloca para sêniors porque começou esse projeto dessa maneira, né? Mas é para todo mundo, né? Aqueles equipamentos de ginástica, tá? Relógios, mesas com bancos, tá? Então são as mesas, já os bancos e tal. Guardões e corrimões, tá? Então corrimão, guarda-corpo, tudo isso, tá? Suportes informativos de expositores. Muitas vezes isso é interessante. O que a gente chama de imobiliário urbano, né? Que faz parte da urbanização, faz parte desse meio público, tá? Então, dependendo de algumas feiras, de alguns lugares que estão, tipo, espaços públicos, estão em espaços públicos. Algumas feiras e coisas estão em espaços públicos. Por exemplo, quando a gente fala que está indo numa. O que me vem na cabeça agora claramente, é quando a gente tá, por exemplo, no terminal Barra Funda. Nossa, tem um monte de loja, um monte de coisa ali que tem os seus informativos, os seus expositores, os seus suportes. Isso faz parte também, tá? Grelhas para caldeiras de árvores, né? Essa parte de baixo da grelha, estruturas de sombreamento, tá? E dispensador de sacos para dejetos animais, tá? Nesse ponto, onde é que a gente chega, né? Deixa eu só fazer uma coisa. Opa, voltei. Nesse ponto, onde é que a gente chega? É entender que esses mobiliários urbanos são essas relações que você tem entre a via e as pessoas que trajetam nessa via, tá? E trafegam nessa via, tá? Então, são coisas que estão relacionadas ao convívio urbano. Então, por exemplo, uma praça é uma área urbana? É. Tanto que existem movimentos insurgentes, tá? Onde se acontecem essas transformações do local, o espaço, tá bom? E isso é uma coisa bem importante para se entender, tá? Que a via pública, né? Então, parques são vias públicas, né? Você criar o parque todo é via pública, tudo aquilo que você monta para a sociedade, tá? Esse movimento que eu falo muito, né? São os movimentos insurgentes, tá bom, galera? Tipo, a Batata Precisa de Você e tem outros movimentos, tá? O Pedal Verde, Praças Possíveis, são movimentos urbanos que vão acontecendo. Há um tempo atrás, o Minhocão, ele foi fechado, né? Ele foi fechado no final de semana, acho que domingo, né? Ele é fechado para que você, para ter uma área de convivência ali ao céu aberto, né? E ali acontecem alguns eventos. Aquilo também é você pensar nesse espaço público, tá bom? Bom, eu vou dar alguns exemplos desses espaços e tem um negócio que é bem bacana, que é vocês tirarem um pouco da mente coisas mais simples. Então, dá alguns exemplos, né? Esses aqui são 20 exemplos criativos de imobiliário urbano. Então, por exemplo, aqui a gente tem um móvel aqui inicialmente. O móvel, na verdade, quando ele molha, você gira a manivela aqui e ele seca. Ele sempre está girando aqui, tá? Você tem esse daqui, que é um mobiliário que, meu, foi
feito usando a estrutura da grade, tá vendo? Como é essa intervenção urbana, né? Você tem. Opa! Você tem esse tipo de mobiliário urbano, tá? Que é um material reciclável. Você tem esse mobiliário urbano que tem um concreto com acabamento liso. Inclusive você pode trocar isso daqui, são pedrinhas que você pode ir deslocando. Ele tem ângulo, você pode ir modelando de acordo com o que você achar mais interessante, né? Essas longues aqui, essa brincadeira com lápis, por exemplo. Aqui essa brincadeira com o livro que faz o banco, né? Essa brincadeira com a banana aqui, ó, bem legal, essa estrutura em metal, né? Provavelmente metal, isso daqui, bem legal a estrutura, tá? A gente tem esses tipos de móveis, essa intervenção, tá? Esse aqui é um projeto que eu adoro, né? Assim, o conceito dele como um todo, né? Porque ele tem uma brincadeira muito boa. Você monta essa estrutura em treliças, a gente consegue fazer isso na corte a laser, acho que vocês já conseguem enxergar que dá para fazer, né? E aí o que que você faz? Você planta as plantinhas aqui e deixa elas crescerem. Depois isso aqui é tomado pelo verde, fica tipo uma montanha, fica lindo, maravilhoso esse tipo de estrutura que é uma intervenção, né? Esse tipo de intervenção, essa brincadeira aqui, ó, do alfabeto, né? Muito legal, né? A brincadeira com os tubos, tá vendo? Ó, são tubos que criam os bancos, tá vendo? Aqui tem uma estrutura já verde, né? Com a grama, tá? É, Ó, aqui a gente tem uma brincadeira lúdica, esse aqui também, um cinto amarrado, né, que forma o banco aqui para estruturar. Esse daqui são os bancos que é legal que ele tem um pivotante aqui, então ele pode girar, você pode mudar a posição deles, né? Isso é interessante também. Esse tipo aqui de mobiliário urbano, que é com concreto com assento de madeira, tal. Então, isso é uma coisa bem interessante de se explorar. Aqui eu mostrei vários bancos que a gente tem muita coisa, onde se explora mais, mas você tem isso em postes, você pode pirar em um monte de situação assim, beleza? Vamos lá para o trabalho em si, tá? Qual é a proposta? Para quem é extensionista, isso é obrigatório, tá? Para quem leu lá que é extensionista, isso é obrigatório. Só para confirmar a turma extensionista, para vocês, para não ter problema. Repizinha aqui é chata pra caramba. Tá, a turma que é 7126609, tá? São práticas extensionistas, beleza? Então, essa turma que é 712609, tá? Ela é a turma que obrigatoriamente vai ter que fazer isso daqui que eu vou propor agora. Se alguém tivesse, alguma dos componentes estiver num outro grupo, a gente pode pensar, e daí a gente pensa em fazer uma outra situação, tá? Mas que tem a ver com esses espaços urbanos e mobiliário urbano, tá bom? Vamos lá. Vai, passa. Deixa eu ir com o mouse aqui, fica mais fácil. Qual que foi a ideia, tá? A ideia a gente tem um caminho que é o caminho comum aí entre a maioria de vocês. Que é esse caminho que vai do Senac até a estação Jurubatuba, tá? Que é o caminho que provavelmente muita gente faz a pé. E já ouvi relatos que tem alguns locais ali que são escuros, não são tão seguros, tal. Como eu posso promover uma melhor jornada para isso? E aqui eu estou expandindo isso, gente, para qualquer coisa. Tem a ver com iluminação, tem a ver com sinalização, tem a ver com lugares de descanso, tem a ver com um monte de coisa envolvida nesse trajeto. É um trajeto longo, né? Um trajeto de 950 metros, tá? Mas é um trajeto bem interessante para explorar. A ideia é explorar isso daí. Explorar esse trajeto. Ou algum outro trajeto que vocês acham mais facilitador, tá? A ideia é o quê? A gente vai submeter esse projeto, tá, à subprefeitura de Santo Amaro. Tá? A gente vai mostrar esse projeto para a subprefeitura de Santo Amaro. Então a ideia desse relatório, desse memorial, é inclusive mostrar o memorial de como vai ser, qual a ideia, como vai ser executado esse projeto. Então a ideia desse projeto é a gente fazer isso. O que eu estava falando para quem não tiver na extensionista, tá? Uma outra coisa que é importante, vai ser em grupo esse projeto, tá? Não vai ser individual. Individual não dá tempo hábil para ser feito. Mas mesmo que tivesse um puta tempo, também não ia nada para fazer. Porque vocês precisam de mais gente pensando em soluções e possibilidades, tá? Dentro desse trajeto.
beleza? Qual que é uma dica que eu já dou para quem for começar? Já monte seus grupos, entenda a estrutura. Não quero grupos gigantossauros, tá? Acho que grupo de 5 pessoas no máximo tá legal, tá? Ah, o meu sobrou 6, tudo bem, 3, tá? Mas eu acho que o grupo de 5 pessoas é interessante vocês trabalharem. Escolham pessoas que são distintas. Vocês estão em grupos aí que tem grupo do sexto semestre, do quarto, do terceiro, né? Do sexto, quinto, quarto, terceiro, tal. É, pra galera extensionista, provavelmente é a galera que já tá no segundo e no terceiro semestre já é o extensionista. Então esses, vocês vão ter que fazer esse caminho, porque daí a gente submete como um case verdadeiro. Os outros que estão no sexto, quinto e quarto semestre, eles podem, até desde que o grupo esteja formado por esses indivíduos, tá? Eles podem até escolher, eu queria fazer, sei lá, numa praça perto de casa, queria fazer numa praça X, eu quero fazer um elemento em tal lugar. Pode escolher, mas a única definição é realmente vocês estruturarem dessa maneira. Minha sugestão, e eu acho que é a sugestão mais ideal, tá? É vocês fazerem esse trecho mesmo, tá? Vocês conectarem e fazer esse trecho, assim, todo mundo consegue levantar dados para todo mundo. Um primeiro levantamento é o levantamento da trilha, como é que é, de que maneira passam por ali, de que maneira vocês executam isso daí, de que maneira vocês vão até a estação ou vão até o Senac, faz essa ida e vinda, beleza? Bom, como é que a gente pensa assim o mobiliário urbano em si? Então, quais são as características essenciais do mobiliário urbano? A funcionalidade, a durabilidade, racionalidade. Racionalidade é o quanto ele é efetivo, tá? Eficiente. Não quer dizer que ele não precise ser lúdico, beleza? Não confundir lúdico com racionalidade. Falar que uma é a antítese do outro. Não é, tá? Ele é racional, ou seja, ele funciona. Igual aquele lá que tem os movimentos, tal, que você planta as coisas, aquele móvel ou que gira, mas ele tem a criatividade dele, mas ele é racional. Você consegue usar ele, beleza? Bom desempenho, ou seja, ele tem que executar bem aquela função. A beleza é subjetiva, né? Mas a beleza e complementos específicos de cada finalidade. Esses complementos específicos, a gente depois vai falar mais ali pra frente, mas tá, se eu vou fazer um banco, como é que ele vai se portar dentro do espaço? Onde é que ele vai estar? De que maneira? Essas coisas, tudo bem? E como é que a gente cria um projeto imobiliário urbano, tá? Tem 4 etapas aí que são etapas interessantes, obrigatórias para o mobiliário urbano, que é estudo do contexto urbano, aquele espaço que vocês vão estar fazendo, estudo aprofundado da história do lugar, tá? Isso é legal, é importante, estudo dos materiais, estudo da iluminação pública, beleza? Então, essa é a proposta. Sobre que ótica a gente vai passar? A gente vai passar sobre esse método, né? Que é o método que a gente acaba usando aqui no escritório e é um método bem consolidado. Que a gente vai criar primeiro, depois desenvolver e por último detalhar. Beleza? Bom, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido toda essa proposta de projeto, beleza? E a ideia é vocês desenvolverem isso. Minha dica é legal todos vocês desenvolverem esse trajeto, tá? Tem bastante coisa para fazer e é legal porque daí todos os projetos a gente pode ir lá e submeter para o pessoal da subprefeitura de Santa Amaro, tá? A gente vai tentar falar com eles para ver se a gente consegue apresentar o projeto. Às vezes é um pouco lado, mas a ideia é ter esse projeto e conseguir apresentar. Talvez em tempo hábil de vocês ainda estarem fazendo e até chamar alguém para ver, mas vai depender muito do processo que a gente já abriu para ver o que a gente pode fazer, beleza? Mas de qualquer forma, é legal porque é um projeto válido, a gente vai ver viabilização, entendimento, detalhamento técnico tem muito a ver com isso, tá? Tem muito a ver, pode ser, qual o tamanho da calçada, como é que eu tenho que fazer, tem que fazer modificação, onde é que eu tenho que ter iluminação, tem normas, quais são as normas, regras e tal, que são coisas que a gente vai levar em conta na hora de executar esse projeto. Para cada um dos projetos que vocês escolherem, tem normas tal, existe uma norma padrão, tá? Mas existem normas, né? De como ele vai funcionar. Beleza? Bom, é isso, galera. O que eu quero que você comece a pensar? Qual é o projeto que vocês querem executar? Qual é a ideia de projeto que vocês querem fazer? Tá? Puta, o que eu vou fazer tal dentro dessa área aí que vai ser a nossa área de estudo? Sugestão: faz essa área de estudo, esse circuito. Obviamente, você olha esse circuito e fala, puta, a gente faz outro caminho, eu percebi que os alunos fazem outro caminho, sugere o outro caminho, tá bom? Então é isso. O que eu preciso? Eu preciso que sexta-feira, né? Quarta-feira também vou
Vou mandar alguma coisa para vocês, mas basicamente essa semana eu quero que vocês definam qual é o tipo de imobiliário que vocês vão fazer, o tipo de imobiliário que vocês vão fazer, e já comece a fazer uma imersão nessa rota. Vai lá, tira foto, faz o caminho, mapeia isso, entende como é que acontece, aqui é escuro, aqui é claro. Vamos começar coisa simples, pra gente fazer o quê? Jornada do usuário. Como é que é a jornada saindo do Senac até chegar à estação e vice-versa, tá bom? Eu acho que era isso. Acho não, é isso, tá? Isso aí, bom retorno às aulas. Valeu, turma. Até!